Pronto. Então, boa tarde a todos e a todas. A gente vai iniciar essa segunda aula, né, da disciplina de segurança alimentar e nutrição e dietética, dando continuidade à aula passada. Antes da gente iniciar, fazer a mesma confirmação, né, que é de praxe. Se alguém tiver alguma oposição à gravação dessa aula, por favor, se manifeste no chat ou abra o microfone. Se não, podem permanecer como estão. Então, certo. Nós vamos continuar, então, pessoal, a aula de hoje, dando seguimento à parte de higiene, né, da segurança dos alimentos. E hoje a gente vai falar sobre segurança dos manipuladores. Eu neguei a entrada de Cássia sem querer, vou colocar para ela pedir de novo. Então, pronto. A gente vai falar agora, né, um pouco a respeito da higiene dos manipuladores. E se der tempo, a gente continua com a parte de higiene ambiental, dos equipamentos e utensílios. Provavelmente vai dar tempo sim, porque é relativamente curta essa parte, né? A gente vai vendo também muita coisa ao longo do tempo. E nas próximas disciplinas, como eu falei. Todos me ouvem bem? Acho que Rosângela disse que está com dificuldade em escutar. Pode me sinalizar, por favor? Ah, pronto. Pode ser a conexão. Sem problema. Melhorou então. Ok. Então, gente, é no mesmo esquema da semana passada, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, não precisa esperar terminar a aula, ou pode colocar no chat também, tá? Então, continuando, todos veem também, né, os slides. Deixa eu ir passando aqui. Eu vou ter que diminuir um pouco. Deixa eu só ajustar para facilitar na hora de passar. Pronto. Então, pessoal, iniciando nessa parte de higiene dos manipuladores, quando a gente trata dessa questão, às vezes os estudantes acham até um pouco engraçado, né, a gente ter que falar sobre algumas questões, né, mas além de ser de praxe, a gente tem que falar mesmo, em alguns casos são coisas que podem ser óbvias, né, para alguns, mas nem tanto para outros, né. Então, por exemplo, o banho diário, ok, né, todos os manipuladores dos alimentos têm que tomar banho diariamente, e a gente ainda diz, em alguns casos, né, que o ideal é que a agroindústria ela tenha um lugar para o manipulador tomar banho, né, antes de iniciar a manipulação e ao terminar a manipulação dos alimentos também, né, para evitar essa contaminação, para evitar trazer essa contaminação de fora, né, para dentro da agroindústria, e também por questão, né, quando sai, por questão de conforto, né, e limpeza e tudo mais. Manter as unhas limpas, curtas e sem esmalte.
Quando a gente fala de manipulação, né, de alimentos, e a gente coloca que é sem esmalte mesmo, não pode ter base, não pode ter nenhum tipo de cobertura nessa unha, né? Porque ainda que seja incolor, ainda que a gente não veja, isso pode se desprender e contaminar o alimento, né? Então, as unhas também, mantê-las sempre curtas, para evitar o depósito, né, de sujidades embaixo das unhas. Os cabelos, aí a gente coloca, né, as orientações colocam como cabelos curtos, né? Mas a gente sabe, não é porque uma moça, né, ou um rapaz tem um cabelo comprido que eles não vão poder trabalhar na produção de alimentos, né? Então, nesses casos, a gente usa gorros especiais, né? E toucas que conseguem segurar o cabelo, né? Mas lembrando que esse cabelo tem que estar limpo, né? Então, assim, mesmo que a pessoa mantenha esse cabelo longo, ela vai ter que higienizar lavar o cabelo com certa frequência, porque ele tem que estar sempre limpo, né? Limpo, preso e coberto com essa touca ou com esses gorros, né? Que permite acomodar melhor cabelos compridos. As mãos têm que ser rigorosamente limpas e secas, né? Claro que durante a produção, se você está lidando ali com um alimento molhado, né? Ou em água corrente, a mão não vai estar seca, mas ela tem que estar rigorosamente limpa. Os meninos devem se barbear diariamente, tá? Então, aí aqui não tem para onde correr, né? Não tem como a gente abrir mão disso. As pessoas falam, ah, mas eu tenho barba há muito tempo, né? E eu tenho que tirar essa barba? Infelizmente tem. Né, porque nem de máscara, não tem nada que consiga proteger essa barba de forma adequada, né? Inclusive, tem alguns lugares, por exemplo, algumas padarias, né, quem trabalha com a parte de panificação, né, e na própria indústria de panificação, que lida diretamente com a massa, então, os homens, principalmente, né, que às vezes têm bastante pelos no braço, é exigido, inclusive, que esses pelos sejam raspados, né, diariamente. Então, eu já trabalhei com homens nesse tipo de produção, né, em panificação, e tinha que fazer a depilação dos braços diariamente para evitar que também se desprenda, né, esses pelos e caiam nos alimentos. Isso, alguém colocou aqui, né, que trabalha na área de panificação, e é verdade, precisa fazer essa depilação. Anéis, relógios, bijuterias, maquiagens também não devem ser usados, porque também são fontes de contaminação, né? Então, para entrar na área de produção, para começar a produção, a gente já tira todo e qualquer tipo de adorno, né? Então, cílios postiços, né, que podem cair, tudo isso tem que ser removido. Tem indústrias, inclusive, que não permitem, que orientam, né, também, a não se utilizar nas mãos, principalmente, né, e na roupa em que você vai atuar, né, ali no trabalho, não colocar perfumes fortes, né, no máximo uma colôniazinha, mas muito fraca, nada de perfumes, nem cremes hidratantes, nada que possa transferir cheiros, né, e aí, de novo, o exemplo clássico é a panificação, né, os pães, os biscoitos, são produtos que absorvem muito o aroma, né, os cheiros. Então, isso a gente observa em casa, né? Se a gente for no mercado e quando estiver indo para casa, a gente colocar na mesma sacola, por exemplo, um pacote de pão e sabonete ou sabão em pó,
Quando a gente chega em casa, a gente vê que o cheiro, né, e o aroma desse produto de limpeza, né, ou desse sabonete, fica todo ali preso naquele pão, no bolo, no biscoito, né? Então, a mesma coisa acontece se a gente estiver com as mãos, por exemplo, com creme hidratante, né, ou com algum perfume que transfira esse cheiro para o alimento. Então, o ideal é não usar. Eu vou tentar desligar o áudio e religar de novo para ver se melhora. Peraí. Melhorou um pouco. Algumas pessoas estão reclamando do áudio, que está um pouco baixo. Certo. Se continua abaixo, depois, vocês me avisam que eu tento consertar novamente. Então, gente, essa imagem aqui eu tirei lá daquela cartilha da Anvisa que eu enviei para vocês. Aquela cartilha da Anvisa, se vocês, né, não sei se vocês já leram, se todos já conseguiram ler, ela trata sobre a resolução, né, a RDC 216 de 2004, que é uma resolução voltada para serviços de alimentação e nutrição, né? O que é um serviço de alimentação e nutrição? É um lugar que produz alimento para consumo imediato, vamos colocar assim, né? Então, um restaurante, uma lanchonete, né? Um vendedor ambulante, por exemplo, né? Esse tipo de serviço, né? De consumo direto. Não é o caso de vocês aqui na tecnologia de alimentos, né? Mas por que que eu coloquei, tá? A resolução, a RDC 216, porque lá diz bem claramente, né, que os estabelecimentos industrializadores não são cobertos por essa resolução, né? Mas por que que eu deixei? Porque vocês vão ver, por exemplo, que alguns projetos da UFRB, como a Incuba, ela usa muito a 216, né? Então, para vocês já terem contato com essa resolução, eu deixei, tá? Mas a nossa portaria de referência é a do mapa, que eu também enviei para vocês, tá? Porque no nosso caso a gente vai trabalhar com industrialização, com processamento desses alimentos, tá? Mas assim, por que serve também? Se vocês compararem as duas coisas, né, a RDC 216, que é da Anvisa, e a portaria que é do mapa, vocês vão ver que elas são muito parecidas, né? As duas vão tratar das boas práticas de fabricação ou de manipulação de alimentos, né? E aí os pontos são os mesmos, tá? A única diferença é que a referência é para as indústrias e a outra referência é para serviço de alimentação, certo? E aí, essa cartilha da Anvisa, esse manual, ele é bem legal porque ele tem bastante ilustrações, os textos são bem diretos, ele faz tipo um resumão das boas práticas. Então, aqui, né, completamente inadequado, usando adornos de cabelos soltos, com maquiagem, e aqui como seria a paramentação adequada, né? Sem adornos, com os EPIs, e sem nenhum tipo de maquiagem, nem nada. Então, aqui novamente, né, eu mostrei essa foto anteriormente para mostrar como é que é o processamento, por exemplo, numa agroindústria de carne de aves, né? Nesse caso aqui, o Chester. Então, se a gente observar, os aventais sempre muito limpos, de luvas, de gorro, né? Que protege os cabelos, para evitar essa contaminação.
aqui já demonstrando uma situação que seria inadequada, né? Se ele tiver aqui, por exemplo, nesse curral, se ele estiver ordenhando as vacas, o risco de contaminação do leite vai ser muito alto, né? Porque a gente tem a contaminação que vem do solo, tem a contaminação que vem da própria urina e das fezes do animal que estão misturadas, né, nesse solo também. O próprio manipulador, nesse caso, é uma fonte de contaminação também, né, porque está completamente inadequada as roupas, né, e tudo mais. Então, a gente precisa ajustar, né. O ideal da ordenha, por exemplo, é que a gente nunca faça ela nessas condições, né, dentro desse curral que está em contato direto com a terra, né, que não tem um piso minimamente adequado, tá? A gente precisa de uma estrutura mínima para evitar a contaminação do leite. Na disciplina de leite, vocês vão ver mais detalhadamente quais são os requisitos, inclusive para classificação do leite, né, em tipo A, tipo B, tipo C. Mais para frente vocês vão ter acesso. Então, quando a gente fala de manipuladores, não só a higiene é, é algo importante, né? Mas também as condições de saúde, né? Então, pessoas que estão gripadas ou resfriadas, tossindo, com garganta inflamada, com problemas respiratórios, não podem manipular os alimentos, né? Porque existe um risco muito grande de contaminação desses alimentos, né? E a gente tem micro-organismos que são próprios, né, da nossa pele, né, então pessoas com lesões na pele também não podem manipular, pessoas com infecções gastrointestinais também não, né, porque a gente tem micro-organismos na nossa pele, na nossa garganta, na nossa narina, que, claro, desde que com quantidades adequadas ali para a microbiota, não vão gerar problemas, mas se eles entrarem em contato com o alimento, né, aí eles podem sim se multiplicar e gerar doenças, né? Então a gente vai ter, pensando, né, em pele, garganta, né, os estreptococos, os estafilococos, né, que pode produzir toxinas, né, no alimento, e são toxinas termoestáveis, então não adianta cozinhar, não adianta ferver, não adianta fazer nada. Se ele produziu a toxina no alimento, a gente precisa descartar, né? Não tem como resolver esse problema, né? Então, são micro-organismos que podem gerar riscos. A mesma coisa, né? As Escherichia coli lá enteropatogênicas, enterotóxicas também, né? Estão lá no nosso trato gastrointestinal, podem gerar problemas, né, sérios de saúde pública, e então a gente tem que estar atentos. E a questão do cigarro também, tá, pessoal? Além de ser uma questão de saúde mesmo, da própria pessoa que fuma, né? É um hábito muito prejudicial para a saúde, isso já é ponto vencido, apesar de, infelizmente, em alguns locais ainda ser muito cultural, né? É um hábito muito nocivo à saúde. E além de poder transmitir, como eu dei o exemplo lá dos cheiros, né, a gente também pode contaminar esse alimento com a saliva, né, e com próprias partículas, né, do cigarro e tudo mais. Então, se fumou, precisa, antes de voltar, né, escovar os dentes, lavar as mãos, lavar o rosto, para depois voltar a manipular os alimentos. E quando lavar as mãos, né? Sempre que iniciar o trabalho, sempre que a mão estiver suja, sempre que você for mudar de tarefa, né? Então eu estava descascando e agora eu vou cozinhar, então precisa lavar as mãos, né? Ou então eu estava cortando alguma coisa e agora eu vou fazer a embalagem, então tenho que lavar as mãos, né? A gente não pode
promover essa contaminação cruzada, para evitar essa contaminação cruzada. Então, sempre que mudar de tarefa, depois de manipular alimentos crus, e aqui é um destaque, pessoal, qualquer alimento cru, né? Porque quando a gente lida com carnes, por exemplo, é muito quase que automático, né? Lavar as mãos, porque a gente tem aquela sensação, né? Da mão suja por causa do exudato ali da carne. Mas se eu estiver manipulando um vegetal também, eu também preciso higienizar as mãos, tá? Depois de manipulá-lo. Então, sempre que tossir, espirrar ou mexer no nariz, o ideal é que não se faça isso, né? No momento da produção de alimentos, né? Ficar mexendo no nariz, se coçando, nada disso. Mas se acontecer, tem hora que é inevitável, né? E até acaba se fazendo sem perceber, tem que lavar as mãos. Sempre que utilizar o sanitário, depois de mexer no cabelo, olhos, boca, ouvidos e nariz, e, né, principalmente agora, né, nesses tempos de Covid, a gente já está se policiando mais, né, evitando tocar no rosto, nos olhos, na boca, no nariz. Isso é um bom hábito, né, evitar fazer isso, mas se fizer também, lavar as mãos. E depois de comer, depois de fumar, depois de manipular ou de transportar lixo, depois de manipular ou de transportar produtos químicos, mesmo aqueles produtos que são usados na higienização do alimento, né, ou na higienização ambiental, porque, como eu falei na aula passada, eles também são fontes de contaminação química nesse caso, tá? Aqui, demonstrando, né, para vocês as áreas que geralmente ficam mal lavadas, que é essa área, né, ao redor do dedão e entre o dedão, a área entre os dedos, né, as unhas e essa parte de cima da mão, né, na face dorsal. Geralmente são as áreas que ficam mais mal lavadas, né, que a gente vai lá embaixo da água, só dá aquele susto nas bactérias, né? Então, a gente precisa seguir as técnicas adequadas de higienização das mãos, tá? E que técnica é essa? A gente umedece as mãos, adiciona o sabão, né? Ele antisséptico ou não, e aí a gente faz uma próxima etapa, né? Depois, se não for antisséptico, a gente faz uma próxima etapa com álcool 70, né? Mas pensando no sabão. Então, a gente adiciona o sabão, né, com as mãos úmidas, lava primeiro a palma das mãos, o dorso das duas mãos, o espaço entre os dedos, os polegares, as articulações dos dedos também, as unhas, a gente vai lavar friccionando contra a palma da mão e os punhos, né? E após isso a gente faz um enxágue. Em agroindústrias, né, assim como em serviços de saúde, né, em áreas que produzem alimentos, serviços de alimentação, o ideal é que o acionamento das torneiras seja por pedal, ou então aquelas torneiras que elas têm o acionamento bem comprido, que a gente aciona com o cotovelo, tá? Porque se eu tô com minha mão higienizada, lavei minha mão e eu tenho que fechar a torneira e eu vou com a minha mão limpa e pego na torneira que está suja, eu sujei a mão de novo, né? Então, o ideal é a gente lavar as mãos, né? E que essa torneira seja com acionamento por pedal, tipo é um pedalzinho, né? Tem algumas são um botão que fica no chão, a gente pisa, ou então com esse acionamento que na hora de desligar, a gente desliga com o cotovelo, tá? Para evitar sujar as mãos novamente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Pessoal dando boa tarde. Pronto, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Boa tarde. Pode perguntar. Vamos fazer a fila aí. Quem é primeiro? Janete, então? Me tira uma dúvida. Em relação à manipulação,
todos os equipamentos que devem ser usados, ou seja, luva, máscara, touca, bota, Isso, as vestimentas, para todo tipo de manipulação, são os mesmos equipamentos ou algum tipo de manipulação tem diferença? Ou seja, quando a gente vai trabalhar com aves, ou na parte de panificação, são os mesmos, ou algum outro alimento requer mais cuidado ainda? então, o que acontece? Se vocês, né, observarem lá nas normas, o que é pedido, né? Que você tenha um uniforme exclusivo para a área de manipulação, né? Então você não pode chegar com a roupa da rua para ir para a área de produção de alimentos, você precisa trocar de roupa, né? Tomar banho e trocar de roupa, usar esse uniforme que é restrito ali para a área de produção, né? A cobertura de cabelo, e aí foi o exemplo que eu dei, né? Que ou é touca ou aquele gorrozinho, aí tem vários modelos de gorro diferente. As botas, né? Por quê? Porque quando vocês vão ver, quando a gente entra na agroindústria, a gente tem que ter um lava-pés antes, né? A gente lava, higieniza essa bota em hipoclorito de sódio para evitar, da mesma forma, levar a sujeira de fora para dentro, né? Então tem que estar com essas botas higienizadas. Então, se a gente for com sapato, com sapatilha e botar na água sanitária, vai também, né? Estragar, molhar, essa bota tem que ser impermeável, né, por conta de doenças ocupacionais, né, para evitar molhar dentro. Então, e também tem que ser antiderrapante, né, para evitar que aconteçam acidentes, né. Esse Propés que você tá, que Rosângela colocou aqui, é tipo aquela toucazinha, né, que o pessoal usa em hospital. Você está perguntando se pode usar? Então, para a área de produção, aquilo não é o ideal. Por quê? Porque escorrega, né? E na área de produção, a gente tem muita. Se a gente está falando de frutas, hortaliças, carnes, geralmente vai ser uma área muito úmida, né? E se a gente estiver falando de panificação, a gente vai ter muito pó de farinha. Então, são duas coisas que escorregam muito. Então, tem que ser um calçado antiderrapante. Esse calçado, geralmente, vai ser essa bota mesmo, tá? É o ideal, É, né? Por uma questão de norma de segurança. Então, a gente tem, vamos colocar esses itens básicos, né? Uniforme, bota e touca, né? Ou cobertura de cabelo do tipo gorro. Se a gente está falando de uma área molhada, a gente adiciona a isso um avental que seja impermeável, né? Mas ele tem que ser impermeável e anti-chamas, tá? Porque imagina você tá do lado lá de um fogão ou de algum equipamento, uma caldeira, de algo que tenha alta temperatura, né? E encosta esse avental, né? Ele não pode trazer esse risco de incendiar. Luvas, aí vai depender da produção, tá? Do tipo de produção. Então, o que é que a gente fala? Né? Nas etapas anteriores ao preparo, a gente não precisa usar luvas, tá? Assim que a gente começar a falar, deixa eu ver em qual aula vai ser na próxima, na aula de sexta. Vai ficar mais claro isso. Mas as etapas anteriores ao preparo, e aqui vamos considerar preparo o tratamento térmico, tá? Então, antes do alimento passar pelo tratamento térmico, ou se for um alimento que não passa por tratamento térmico, antes desse alimento ser higienizado, vamos colocar assim, a gente não precisa usar luvas, tá? A gente pode manipular sem luvas, porque a gente vai estar constantemente higienizando as mãos, e além disso, esse alimento vai passar por um processo que vai reduzir a carga microbiana nele, tá?
Então, se eu estou falando de panificação, antes de assar, até a etapa antes de assar, eu posso fazer sem luva, tá? A partir do momento que o alimento está pronto, né, que ele vai ser embalado dali em diante eu sou obrigado a usar luvas, tá? Porque ele não vai passar por nenhuma etapa subsequente que reduza a contaminação, certo? Então, vai embalar, eu tenho pães, biscoitos que já estão prontos, preciso usar luvas, né? E qualquer alimento que já esteja pronto, tá? Que eu vou para embalagem já, eu preciso estar de luvas. E o outro EPI que gera muita dúvida também é a questão da máscara, né? Por quê? A máscara era meio que opcional, né? Não era obrigatório em nenhum tipo de produção. As máscaras só eram obrigatórias em produtos que eram destinados ao grupo de risco, né, em geral, que são pessoas imunodeprimidas ou que têm o sistema imunológico um pouco mais frágil. Então, por exemplo, quando a gente falava de suplementos nutricionais para idosos, né, ou então produção de nutrição integral, que é aquelas bolsinhas, né, de nutrição hospitalar, né, que o pessoal recebe por sonda, né, esse tipo de alimento, sim, era obrigatório o uso de máscara, tá? O que que acontece? Com a pandemia do coronavírus, o uso de máscara, ele passou a ser recomendado internacionalmente, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de procurar a Comissão do Códex Alimentários Internacional, eu não sei se já tem traduzido para o português, né? Mas eles enrijeceram um pouco a produção de alimentos, as normas, né, de segurança de produção de alimentos, principalmente de alimentos que vão ser exportados, né? Porque aí é onde a FAO tem maior responsabilidade, né? Então, alimentos que serão exportados na produção ou praticamente obrigatória, agora os manipuladores têm que usar máscara também, tá? É uma recomendação, né, na verdade. Então, não é nem que varia de tipo de produção para tipo de produção, né? Esses EPIs, eles vão variar, na verdade, a partir do nível de processamento em que aquele alimento está. Vamos ver aqui quem levantou a mão primeiro. Não está aparecendo todo mundo para mim. Deixa eu ver aqui. Eva. Professora, eu gostaria de saber, assim, no caso, esse uso da máscara, ela vai permanecer ou assim que passar essa pandemia volta ao normal? No caso, seria bom se permanecesse, né? Provavelmente deve permanecer. Provavelmente que essa pandemia ela assustou muito, né? A todo mundo. E, assim, infelizmente, as perspectivas é que ela seja só a primeira de muitas que virão, né? Por conta dessas questões de globalização e tudo mais. Então, a tendência é que fique cada vez mais rigoroso o controle da produção de alimentos. Porque, assim, essa disciplina, a gente não consegue dar todas as ferramentas de gestão de qualidade, mas lá em higiene vocês vão ver. Né, se vocês observarem, a gente teve uma crescente de exigência, né, no controle dos alimentos. Então, assim, antigamente era mais voltada para a higiene básica, para a organização da produção, e aí vem as boas práticas, vem os procedimentos operacionais que né, enrijecem um pouco mais. Aí, para a indústria de leites, por exemplo, vem o PPHO, né, que são procedimentos específicos, e depois disso já vem
o sistema APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, vai ficando cada vez mais complexa essas normas de segurança e de higiene de alimentos, tá? Ela está enrijecendo cada vez mais, ficando cada vez mais dura. Para as agroindústrias, né, familiares, como a gente ainda está muito no início, né, a maioria, a gente tem algumas agroindústrias bem avançadas com essas questões de higiene, mas a maioria não implantou nem as boas práticas ainda, né? Então, a gente faz essa implantação das boas práticas e dos POPs, que vocês vão ver que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas é o mais simples que tem, né, de norma de segurança, né? Se a gente fosse seguir mesmo, né, os padrões mais altos de segurança e higiene, a gente já tinha que estar falando de APPCC, e de outras ferramentas mais rígidas. Pode falar, Eva. No caso, o POP é tipo uma rotina que eu vou criar para a minha agroindústria, né? O meu grupo de produção. Isso, a gente vai aprender a fazer o POP nessa disciplina, né? Começar a fazer esse POP, mas ele é uma rotina, mas uma rotina para cada operação, para cada equipamento, a gente tem uma rotina diferente. Mas é como se fosse uma rotina. O APPCC, ele é mais específico, ele é por produto, né? Então, a gente tem um sistema de controle para cada produto diferente. E aí é bem mais rígido. Mas lá em higiene a gente vai ter tempo de discutir ele mais aprofundadamente. Mais alguma dúvida? Ou comentários? Acho que por enquanto não, né? Então vamos avançando. Então, continuando, a gente vai falar um pouco sobre a higiene ambiental dos utensílios e dos equipamentos e do controle integrado de pragas, tá? Então, gente, quando a gente pensa... Espera, Oi, não tem nenhuma apostila ou algum livro? Poderia citar aí, por favor, sobre esse assunto? sobre qual assunto especificamente? Qualidade, no, alimentos, né? A questão da gestão da... Pronto, o APDCC mesmo, eu sei que tem alguns cursos, mas, assim, alguma coisa mais genérica que a gente pudesse, assim, se aprofundar, no caso, que eu pudesse me aprofundar mais nesse assunto? Tem. Mas um livro que é um pouco mais introdutório, né, que Sim. introduz vocês nessa área, a gente tem 2 livros, né, principais. Os 2 são o autor é Germano e Germano, né, são 2 pessoas. Tem na EME, no plano de curso que eu passei para vocês, eu coloquei ele lá como sugestão de leitura. Só que ele não tem em PDF, por isso que eu acabei não passando para vocês. Eu tenho ele aqui em casa, mas ele é físico, tá? Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nessa área, né, e adquirir esses livros, é interessante, é um livro que ele fala até de vários produtos diferentes, vai falar de higiene e tecnologia na parte de produtos de origem animal, de produtos de origem vegetal, né? Chama Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos, eu acho, se eu não me engano. Ele está ali na estante. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver? Só me sinalizem. Coloque só o nome do autor, por favor. O nome do autor. Não. É mais fácil. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei o plano de curso.
E aí tem lá a referência completa. Acho que é mais fácil procurar por lá. Você coloca Germano e Germano, que aí aparece, tá? Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos. Esse livro é bem interessante, ele é introdutório para essa parte, né? Porque para quem quer se aprofundar mesmo, aí o material, ele geralmente é em inglês, né? Que é lá do Códex Alimentários. Eu não sei se o mapa já traduziu, eu acho que no site do mapa tem, mas não está completamente traduzido, não, a parte de APPCC, tá? Mas a gente pode entrar para confirmar depois. Mas esse livro tem bastante coisa, e é uma leitura mais tranquila. Mais alguma dúvida? Infelizmente também não tem na biblioteca da UFRB. Eu vou até ver se a gente consegue colocar na solicitação, né, de compras, que ele é um livro bem interessante para vocês. E não é muito caro não, tá, pessoal? Acho que a última vez que eu vi, ficava em torno de R$ 60, 70, e é um livro que vocês vão usar para o resto do curso, e até né, quando já estiverem trabalhando. É uma boa aquisição para quem puder. Mas o livro em si, professora, ele já está traduzido para o português ou só encontra ele no Ele é em idioma português. inglês? Não, esse livro é todo em português. Os autores são brasileiros. Ele tem bastante, tem várias partes, né? Tem um pouco da tecnologia dos alimentos, qualidade das matérias-primas, aí fala da segurança, fala da parte ambiental também, né? De legislação ambiental, sustentabilidade. É um livro interessante. Professora, a senhora poderia mostrar a capa do livro? É porque minha internet está aqui horrível, eu não consigo ver a fala que a senhora fez antes. Eu só ouvi que é esse que é Germano, Germano? Isso, que eu tenho no plano de curso, lá na Ah, bibliografia complementar. é sistema de gestão, é isso? É, Sistema de Gestão, Qualidade e Segurança de Alimentos. Ok, eu vou buscar. Pronto. Tá bom, obrigada. Sites da internet todos têm. Submarino, Saraiva, Amazon, todos têm ele. Então, continuando, né, para a gente falar um pouco sobre o espaço físico, higienização e controle de pragas, né? Então, quando a gente pensa, pessoal, na produção de alimentos, né, na área de produção, a gente precisa pensar de novo nas questões de higiene, tá? Então, se vocês já viram lá em desenho técnico, a gente vai ver que tudo tem que contribuir para uma fácil higienização e para um não acúmulo de sujeira, né? E evitar também a contaminação cruzada. Então, o fluxo tem que ser contínuo, eu não posso ter refluxos, né? Não posso voltar nessa linha de produção, ela tem que ser em linha mesmo, né? Para evitar a contaminação. E, além disso, os materiais que são utilizados são muito importantes, né? Então, quando a gente pensa em pisos, paredes e no teto, a gente tem que ter, principalmente nos pisos e nas paredes, que é o que a gente vai lavar, né, com mais frequência, materiais que sejam impermeáveis e que sejam lisos, tá? Para não acumular sujeira. A gente, então, tem, né, o que mais se utiliza são as cerâmicas, né, os azulejos e cerâmicas, né, pisos cerâmicos, destacando que eles não podem ser porosos, não podem acumular sujeira, e eles têm que ser muito resistentes, porque eles vão ser lavados diariamente, vão ter muito contato com água, então o rejunte tem que ser um rejunte de qualidade, tá? Geralmente se utiliza rejunte antimorfo,
Não pode ter fresta, como a Rosângela colocou aí, né? Nem reentrâncias, nem nada. Tem que favorecer a higienização, tá? E tem que ser resistente. Então, por que eu bato tanto na tecla da resistência? Porque é muito comum a gente chegar, por exemplo, em agroindústrias, e encontrar os pisos todos quebrados, porque são utilizados materiais que não são adequados para aquela finalidade. Então, eu não posso usar um piso doméstico numa agroindústria, né? Por quê? Então, porque ele vai ter muito contato com água, né? E aí ele pode começar a soltar, infiltrar, né? Todos esses problemas que a gente já conhece. Ele pode dilatar, inclusive, né? Se a gente, por exemplo, tá numa região muito quente e a gente expõe esse piso à água. Quando a gente puxar essa água, esse piso ele vai dilatar e ele vai soltar inteiro, né? Eu já tomei muito susto assim em área de produção, porque era uma cidade muito quente, né, aqui em Jequié, e aí o piso molhado, com forno ligado, fogão ligado, mesmo enxugando, né, puxando com o rodo, quando começava a resfriar o piso ou quando começava a aquecer, tinha hora que estourava o piso inteiro, parecia que estava caindo a área de produção, né, do barulho. Mas era o piso soltando. Então a gente precisa de pisos que sejam resistentes, né? Tem pisos que são específicos para isso. Aí a gente tem lá os PIs, né, que Samantha deve ter falado com vocês. Então, geralmente a gente usa pisos menores no chão, né, para diminuir a superfície, a área de superfície dele, para ele ser mais resistente. Tem uns pisos que eles parecem que são meio emborrachadozinhos, assim, que é o melhor para a agroindústria, porque ele também não escorrega, tá? E ele é mais grosso, ele não quebra também. Tem pisos específicos, tá? E além desse contato com água e calor e tudo mais, se a gente usar, por exemplo, carros de transporte dentro da agroindústria, né? Carro de decantação, né, para polvilho, por exemplo, né, que tem essa abrasão com o piso e esse peso também em cima do piso, isso pode quebrar, né? Então tem que ser mais resistente. Não é o ideal usar piso doméstico, né, por exemplo. Para a parede, a gente pode usar, né, até esses azulejos, né, bem encaixados, com um rejunte adequado, mas também existem algumas tintas que são próprias para agroindústrias, tá? Próprias para áreas de produção, que elas são laváveis, elas não descascam, né? Mas são materiais bem caros, né? Mas também é uma opção. Os tetos também, a gente tem que estar sempre de olho, não pode ter mofo, né? Então, pintar com tinta antimofo é uma boa ideia. Se for forro também, tem que ser sempre limpo, né? O ideal é que não seja na telha, tá? Porque pode cair poeira, como eu falei na aula passada, né? Passarinho fazer ninho e caírem resíduos nos alimentos. Então, sempre tem que estar ou forrado ou com teto de laje, né? Pintado adequadamente, tá? As portas e janelas também têm que ser laváveis e alguém levantou a mão? Tassiana. Foi sem querer, professora, desculpe. Ah, tranquilo. Janete? Professora, tem uma dúvida. Em relação ao uniforme, como é que ele deve ser tratado? Ou seja, desde da lavagem ao uso, se pode usar, vamos supor, tirou hoje, guardar, usar amanhã, como é que tem que ser o uniforme? Não, os uniformes têm que ser trocados diariamente, tá? Tanto que o ideal é que se tenha um uniforme por dia da semana, certo? Algumas agroindústrias colocam tipo tarjazinhas nesses uniformes para identificar. Então, por exemplo, o uniforme da segunda, a gola
tem uma fitinha verde, o de terça, amarela, o de quarta, vermelha, e assim por diante, né? Para identificar e para garantir que aquele uniforme está sendo trocado diariamente, certo? Mas a gente sabe que, por exemplo, para agroindústrias, né, menores, né, que não têm um poder aquisitivo tão alto, justamente porque a gente sabe, né, que é caro, né, a parte de uniforme é um item caro, né, não é barato, porque também tem que ser de um material resistente, né, durável. Então, o que se faz, né, se garante pelo menos 3 mudas, né, desse uniforme. E aí a pessoa tem que trocar diariamente, certo? Mas por que 3, né? Porque ela vai usar um, vai colocar para lavar, no dia seguinte usar outro, se chover e aquele não secar, ela tem um outro de reserva, né? Então, pelo menos 3, mas a troca tem que ser diária. Isso para qualquer produção. Não pode guardar e usar no outro dia, não. Alguém tem mais dúvidas? E na questão da lavagem, sabão e amaciante pode ser usado nesses uniformes? Amaciante, não. O ideal é sabão, né? Sabão mesmo. No caso, sabão neutro? Não, pode ser o sabão em pó que a pessoa tem o costume de usar. Não existe um rigor quanto ao tipo de sabão, não, tá? O ideal é só aquela questão que eu falei anteriormente, né? Que não seja algo que deixe cheiros muito fortes, né? Por isso que o amaciante não é adequado. O amaciante não é adequado tanto pelo cheiro forte, quanto porque ele pode reduzir a, a, a durabilidade, né? Porque o amaciante tem um abrasivo, né? Se a gente lê lá a composição, a gente vê que tem um abrasivo no amaciante, né? E o cheiro já descarta a possibilidade, né? Colocaram aqui no chat a questão do uniforme branco, né? O que a legislação fala é que tem que ser de cor clara, né? O uniforme tem que ser de cor clara, né? O branco é o mais usual, porque é o mais fácil de identificar, né, a sujeira, e aí é muito importante ter essa etapa de, vamos colocar assim, inspeção, né, é inspeção mesmo, antes do início da produção, esses uniformes estão limpos, né, antes de iniciar. E o branco, por que é mais fácil? Porque se, por exemplo, cair algum produto, né, como um corante, alguma coisa do tipo, uma coisa que pega mais no tecido, o branco é mais fácil de você tirar, né? Porque você pode alvejar, por exemplo, né? E se for algo de cor, tem hora que é impossível alvejar, né? Com água sanitária, por exemplo, né? Aí que sugeriram o álcool, não é obrigatório, tá? Mas se já tem o hábito, não tem problema. Né? Tanto pode colocar o álcool para bater junto com o sabão, né, para potencializar o sabão, ou depois deixar de molho numa solução com álcool e botar no sol, que também ajuda a clarear, né? Mas não é obrigatório, não. Mais alguma dúvida? Acho que não, então vou continuar. Então, pessoal, as portas e as janelas, elas também têm que seguir essas mesmas recomendações dos pisos e paredes, tá? Tem que ser de material lavável e de cor clara, para a gente conseguir identificar a sujeira, igual acontece, né, para os pisos e as paredes, tá? E elas devem ser teladas, né? Então, além da porta, a gente e das janelas, a gente precisa colocar essas telas milimétricas, né? Para evitar que entre insetos, por exemplo, na área de produção. Eu faço um destaque aqui que essas telas, elas têm que ser laváveis, né? Então, assim, tem telas que são removíveis, né? Essas são as mais fáceis de higienizar.
Mas se o projeto arquitetônico lá não permitir, né, o tipo de instalação dessas telas, a gente tem que garantir que elas estejam limpas e muito bem limpas sempre. Por quê? O ideal é que a gente sempre tenha ventilação natural dentro da agroindústria, né? Claro que em alguns casos a gente precisa instalar exaustores, né, para diminuir o calor, né, melhorar essa sensação térmica e também ajudar na circulação de ar, mas a gente precisa que tenha essa circulação de ar natural. E se a tela estiver suja, estiver empoeirada, essa sujeira pode ir para dentro também da produção, né? Então a gente precisa manter elas sempre muito limpas, tá? Higienizar bem. Bancadas. E aqui eu trago um destaque, não só para as bancadas, mas para a instalação dos equipamentos, tá? Eles devem levar em consideração a ergonomia, certo? Né? Porque é uma questão de risco ocupacional. Então, se eu sou baixinha, né, vamos colocar assim, e a minha bancada tem 1 metro, 1,10 m, e eu tenho 1,45 m de altura, por exemplo, 1,50 m de altura, provavelmente eu vou ter que ficar o tempo inteiro suspendendo o braço para fazer qualquer operação nessa bancada, né? Ou se eu tiver uma válvula que está muito alta, né? E eu tenho que ficar o tempo inteiro suspendendo o meu braço, o risco ocupacional associado a isso é muito elevado, tá? Então, para o braço, por exemplo, para o ombro, vou fazer esse destaque logo do ombro, que é o lugar onde geralmente o pessoal tem problema, né, com LER, DORT e companhia. Toda operação que a gente vai fazer, a gente nunca pode suspender o nosso cotovelo acima da altura do ombro, né? Então, a altura máxima que a gente deve suspender o braço, o cotovelo, é até a altura do ombro. Então, as bancadas, elas têm que ter a altura adequada para os manipuladores, né? E aí a gente dá as variações lá. Geralmente as alturas de bancada vão variar de 80, 90 centímetros até 1 m, 1,10 m. O padrão vai ser, aqui para a gente, né, no Brasil, entre 1 m, entre 90 centímetros e 1 m. Geralmente é a altura mais adequada. Ah, mas na minha produção tem gente alta, tem gente baixa, tem pessoas de várias alturas. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer adaptações, tá? Manda fazer aquelas plataformazinhas, né, para as pessoas mais baixas poderem subir, para evitar, né, que fiquem se expondo a essas condições, né, insalubres, que podem dar esses problemas de LER e de DORT, tá? O material das bancadas, elas têm que ser de inox ou de granito. Eu coloquei mármore aqui, né, só para ajudar a visualizar, mas para a bancada o ideal é granito, porque o mármore não tem tanta resistência, né? Você bater numa bancada de mármore, ela trinca, ela se quebra, né? O granito não, o granito ele tem uma resistência maior, tá? Nas agroindústrias, o que está, né, e no geral, na produção de alimentos em geral, o que tem crescido muito a utilização do inox, porque a gente já compra bancadas prontas de inox ou manda fazer, e já faz ela baulada, né, sem cantos vivos, para evitar o acúmulo de sujeira, né, nesses cantinhos, que o granito, infelizmente, acumula mais, né, porque tem aqueles cantinhos vivos, por exemplo, né, das pias, né, tem aqueles cantos que sempre acumula sujeira ali, né, sujeira, micro-organismo. Então, o ideal é que seja de inox. Mas o granito também é permitido, porque ele também pode ser lavado, né. Enquanto no inox a gente geralmente utiliza, a gente vai ver mais para frente, a gente vai utilizar para higienizar materiais em inox, água, sabão e álcool. No granito a gente vai usar água, sabão e hipoclorito de sódio, tá? A menos que o inox seja de uma qualidade muito boa, né? Muito boa mesmo, que é aquele inox muito mais caro, não é recomendado usar hipoclorito no inox,
tá? Reduz muito a vida útil da bancada e do equipamento, porque o hipoclorito de sódio, ele é feito a partir de soda cáustica, né, que é uma base forte que reage com metais. Então, ela vai oxidar o inox, se não for um inox de muito boa qualidade, né? Vai oxidar, vai estragar, e mesmo sendo de inox, vai começar a enferrujar, tá? Então, em inox, a gente faz a higienização com água, sabão e álcool, tá? Álcool 70. Ele é corrosivo, isso mesmo. É um agente oxidante forte. Aqui colocou forro sempre de PVC. Aí depende, né? Se a agroindústria ela usar forro, aí tem que ser de PVC, não pode ser de madeira. Mas se ela for com laje, aí ela pode ser pintada com uma tinta adequada. A gente não precisa colocar um forro sobre a laje, não é obrigatório, tá? E esses forros, eles também não podem ser aquelas mesmas normas de segurança, né? Tem que ter cuidado para não serem facilmente incendiados, né? Tem uns forros novos que o pessoal usa que parece um isopor, né? Um negócio assim, aquilo ali, ele queima com muita facilidade, né? Então não serve, tem que ser o PVC mesmo. As instalações elétricas e hidráulicas, a gente coloca que elas sempre têm que ser protegidas, tá? O ideal é que fosse embutidas, as hidráulicas principalmente, não pode ter cano aparente não, porque o risco de quebrar é maior, tá? Então tem que estar sempre embutido. As instalações elétricas também. E outro destaque é que essas instalações elétricas, geralmente elas têm que ter aquelas tampas que vedam muito bem, tá? Porque as agroindústrias são locais que a gente lava constantemente, né? E aí, para reduzir o risco de molhar e de choque, de acidentes elétricos. Oi. Agora me surgiu uma dúvida. A Sim. senhora falou que as instalações elétrica e hidráulica devem ser embutidas. Protegidas. Protegidas. Isso. Porque embutida, porque agora saiu na NR 26 que para a indústria as instalações deveriam, mas a senhora já corrigiu. Corrigiu não, eu que entendi errado. Eu preciso embutida, mas aí no caso aí tem que ser expostas, mas presilhadas, para que não danifique as paredes e aí não venha ter uma contaminação cruzada e outras coisas. Então, eu que entendi errado. Porque agora tudo presilhado, tanto a hidráulica e por cor. Né? A elétrica é cinza, a água é verde, comprimido azul. Aí vai identificando, mas que sejam todas expostas e presilhadas. Seria como é nome embutida? Não, olha só o que acontece. Isso para as novas agroindústrias, principalmente, né? As que já têm. De modo geral, agora, até para a indústria de produto de limpeza. Sim. Aí até para produtos mesmo, para não estar quebrando as paredes e trazendo assim contaminação cruzada nos produtos, tanto alimentícios como cosmético e afins. Então, essas exigências, elas têm um prazo para serem, como é que eu posso dizer, aplicadas, né? E principalmente para as indústrias mais novas. Entendi. Isso, então, para as agroindústrias que já estão construídas, por exemplo, tem um período para adequação, né? E aí, geralmente, o pessoal ainda usa a instalação embutida, né? Ainda se usa, não é que, tipo assim, não tem força de legislação, né? Que vai gerar algum problema. Isso daí seria o ideal,
né, que a gente faça essa instalação toda protegidinha e de fácil manutenção, que é o que a legislação fala. Que ela seja de fácil manutenção, justamente para evitar que quando a gente precise corrigir alguma coisa, saia quebrando tudo, né? Ela tem que ser de fácil manutenção. E a gente vai ter aí essas normas específicas para cada tipo de instalação, tá? Se a gente for construir uma agroindústria do zero agora, o ideal é já fazer ela toda adequada com essas normas regulamentadoras, né? Com essas NRs, né? Da ABNT, inclusive, né? Mas as que já estão prontas, elas têm um tempo para se adequar, sim. Não precisa ser na correria, né? Agora, outra coisa, a portaria 326 da Anvisa, acho que esse é de alimentos, é essa, né? Se não me falha a memória, falava quando era no coisa da autoinspeção, que os cantos seriam arredondados. Faz tempo, eu não sei mais. E ainda procede assim, os cantos arredondados. Abaulados, isso. Facilidade de limpeza. Sim, que é o que a gente chama de cantos abaulados, né? Sem cantos. Eu não estou no nome, eu vou escrever aqui. Abaulados. Ah, certo. Pronto. E são esses cantos arredondados, sem cantos vivos, né? Tanto nas bancadas quanto nas paredes, entre as paredes e os pisos. Tudo que favoreça a higienização e que evite o acúmulo de sujidades, né? E assim por diante. Certo? Mas então é isso que eu falo. É uma questão da agroindústria, que a condição financeira não é, como o Janete estava perguntando até anteriormente, alguma coisa parecida. A questão financeira não é que às vezes é uma cooperativa. É por isso que eu vejo assim, nessa tecla assim, que acho que poderia sim a gente desenvolver uma R, não é RDC, só para que a gente se sintonize, desenvolver algo para a agroindústria, porque se for para ficar com a portaria de alimentos da Anvisa, ou então do MAPA, para a agroindústria, é praticamente inviável, fazer a parte toda de sistema de gestão da garantia da qualidade, porque fica muito caro. Então, a senhora mesmo que é formada em Direito e outras pessoas, pode muito bem, e a experiência, e a própria UFRB, com a experiência que tem com todo o pessoal aí, que vive da agroindústria, cada um tem, mesmo é mel, acho que a uma aí é café e tudo, enfim, então, ver os pontos que são iguais e desenvolver uma lei não, porque precisa ser aprovado pelo Congresso, desenvolver algo assim e depois levar e chegar a um denominador comum, porque se for para atender o que diz alimentos, é impossível, nem os próprios alimentos atendem, das indústrias. Eles não atendem de ser tão rígido que é. O que a senhora acha? Principalmente essas NRs, a gente tem que... tem algumas NRs que elas vão ser mais flexíveis a depender do número de funcionários, do volume de produção, né? Isso a gente pode... como é que eu posso dizer? A gente atende minimamente, né? Então, o exemplo das instalações elétricas e hidráulicas é bem interessante nesse sentido, né? Por quê? Então, como eu falei, não é proibido que elas sejam embutidas, por exemplo, né? A gente só tem que garantir
que não gere, garantir que não gere uma fonte de contaminação, né? Então, por exemplo, se precisar fazer uma manutenção, garantir que isso não gere um risco de contaminação do alimento, que quebre, que faça remendos e assim por diante, né? Esse é um exemplo fácil da gente observar, né? Então, é aceito ainda, né, que, por exemplo, que você tenha agroindústrias que tenha ou a proteção, que seria essas tubulações, ou embutido, né? É aceito. Mas algumas outras questões são inegociáveis, né? Que são essas questões que eu destaquei para vocês, as questões das boas práticas e dos procedimentos operacionais, né? Esses aí são inegociáveis, de fato, né? Sim, pô, mas nas boas práticas tem um quesito que tem como controle de qualidade. Controle de qualidade é necessário um laboratório. Tudo bem, aí, por se tratar de indústria alimentícia, ou mesmo sendo agroindústria, é necessário, então, análise microbiológica. Então, como uma agroindústria, pode fazer isso? É isso que eu falo. Então, eu acho que então, não, fica caro para esse pessoal fazer isso, porque é necessário, mesmo na BPF, mas é necessário se tratar de alimentos, porque tem as salmonelas, tem aquelas... Então, é necessário fazer. Fazer algo com uma placa de Petri, uma coisa, não é uma análise barata. Não é uma análise físico-química, organoléptica, a gente pode até fazer, mas as outras não. Então, é isso, não teria o meu termo para a agroindústria nesse caso? Não, por quê? Porque o que acontece? Essa parte de controle microbiológico, ele já vai para uma questão de saúde pública, né? Então, é a história do risco, do benefício, do custo, entendeu? E do benefício. Um alimento contaminado, por exemplo, ele pode gerar problemas para muitas pessoas, né? Desde doenças leves, graves, até morte, né? Se o alimento estiver contaminado, por exemplo. Mas aí é que entra a necessidade das estratégias, né? Da gente bolar essas estratégias de parcerias, né? Ou no caso, as universidades fazem muita incubação, né? Então, desses projetos de incubação, porque aí a universidade pode bancar essas análises para a agroindústria, né? As agroindústrias familiares. A universidade pode fazer essas análises a um custo menor, ou então até mesmo de graça, né? Análise de água e assim por diante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo claro, né? Por exemplo, meu pai, ele tem um poço artesiano, e aí ele precisa analisar a qualidade dessa água, né, porque, para poder utilizar a água, né, por uma questão de segurança mesmo, né, e adequação à norma ambiental e tudo mais. E aí, recentemente, eu estava fazendo o orçamento, né, do preço da análise da água aqui em Conquista. E só para ficar bem claro, né, o quanto é diferente. Enquanto a análise de água básica no laboratório particular é 2.000 e poucos reais, na universidade aqui na UESB é 200 reais. Né, eles fazem a um preço simbólico só para poder fazer a manutenção mesmo do laboratório da universidade. E no caso das agroindústrias, né, consegue-se até de graça, né, se tiver essa questão das parcerias, como, por exemplo, a Incuba faz, né, para as agroindústrias que fazem parte da Incuba, né, mas, de fato, por isso que a gente precisa, né, ter esse acompanhamento, fazer o estudo de viabilidade certinho, ter a gestão muito, muito próxima, porque é muito caro mesmo. É muito caro mesmo. Algumas coisas a gente consegue justificar, né, e dizer, não, eu não tenho
tal equipamento, mas a minha estrutura é assim, 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 não favorece a contaminação. Mas para essa parte de análise de água e de controle dos alimentos, análise dos alimentos, é um negócio inegociável mesmo, por conta do risco. Pronto, então eu volto de novo batendo na mesma tecla. Porque essas meninas aí, que já são da agroindústria, elas sabem como controlar as ações, isso fala em tese, as Sim. ações microbianas. Elas Sim. sabem como fazer isso. Artesanalmente falando, elas já sabem como fazer isso. Entendeu? Então, isso, a universidade, esse tipo de ação, a universidade não poderia aproveitar isso e aí ser, porque, repare, até eu acho que tem uma coisa assim, que para o vinagre ficar mais tempo, ou não sei o que é, elas fervem um tempo com o vinagre todo e depois retira como se fosse um choque térmico. É algo que é uma teoria. Então, esses tipos de coisas, eu me interesso muito por esse assunto e eu vou até parar de perguntar, essa é a minha última pergunta, senão eu passo o dia todo. Esses tipos de ações que elas fazem não poderiam ser aproveitados, entendeu? Marília disse, se não me engano, não poderia ser aproveitado porque elas têm experiências incríveis. Então, como é que elas sabem, entendeu, discernir e os produtos? Porque a gente compra produto de agricultura familiar que tem uma conservação muito melhor. Muito melhor. Então, será que nós não poderíamos aproveitar isso? Porque isso fica barato para elas, para esse pessoal. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a universidade, como é que a professora Jéssica, como é que vocês podem mudar isso? Então, a gente faz esse levantamento que a gente chama de tecnologias sociais, né? Esse exemplo que você deu aí é um exemplo de uma tecnologia social, né? Um saber tradicional ali que elas têm e que funciona. Aí a gente, a Incuba, né, o projeto da Incuba, por exemplo, ele faz esse trabalho de fazer esse levantamento das tecnologias sociais que são aplicadas, né? E o impacto delas também no produto, porque assim, como a gente falou lá na apresentação, por exemplo, para o uso de aditivos, né? Pode ser que eu aplicando uma tecnologia social dessa, eu use menos aditivo lá na minha produção, ou até zere a utilização de aditivos. Mas a gente precisa comprovar isso cientificamente. Tudo é feito em parceria, né? Eu não posso me apropriar de um conhecimento da comunidade. Sim, então, lógico, Então, como que a gente faz? A gente faz por meio desses projetos. Eu estou dando o exemplo da Incuba, porque é o que tem mais próximo de nós, aqui da UFRB, né? Só que se vocês forem ver lá, as agroindústrias mesmo que são acompanhadas pela Incuba, em algum momento elas vão ter que fazer a análise microbiológica, né? E faz via Incuba, geralmente. Por quê? Porque a gente precisa comprovar a segurança daquele alimento, né? Não é, a gente sabe que não estraga, a gente sabe muitas coisas, mas quando a fiscalização chega, né, eu posso falar, eu posso ser doutor, eu posso ser o que for, eles não vão me escutar, né, eles vão querer a documentação, porque é o que é exigido, né, então, assim, a gente, como Cristina colocou aqui, né, então a implantação da agroindústria que pretendemos implantar precisa pensar em todos esses critérios. Sim, a gente precisa pensar em todos esses critérios, mas nesses termos, né? A gente vai garantindo a segurança e a qualidade e já tem que se planejar, né, para ter condições de fazer essas análises que são obrigatórias, ou então fazer essas parcerias, né, com a universidade para
tentar fazer a preço de custo, né, um custo mais baixo ou até de graça. Deixa eu ver aqui no site, tem mais alguma questão, aqui no chat. Os investimentos são muito altos, são mesmo, para a agroindústria. Fica muito difícil concorrer com o agronegócio. De fato, a legislação ela não é feita para a agroindústria familiar, né? Ela é feita para as grandes indústrias, infelizmente, né? A gente precisa, nesse caso, lutar, né? Nessas intervenções, confundi aqui, lendo aqui, a gente precisa lutar para que tenha a legislação que seja mais adequada para a agricultura familiar. Para produtos de origem animal, a gente está tentando avançar com isso, né? Não sei se vocês lembram que no ano passado a gente teve aquela discussão com o pessoal da ADAB sobre os produtos de origem animal, a inspeção de produtos de origem animal. Eles abriram consulta pública para a legislação, então a gente tem que acompanhar esses processos, né, para fazer essas sugestões, né, e até levantar esses questionamentos, porque tem coisas que a gente, quanto universidade, consegue fazer, mas tem, né, que é o exemplo dessas parcerias, como eu falei, desses projetos, mas tem coisa que depende de mudança de legislação, de adequação de legislação, de política pública, né? E aí, querendo ou não querendo, a gente tem que procurar quem é que pode fazer isso, né? E são os órgãos de controle, a ADAB, MAPA, Anvisa, as vigilâncias sanitárias municipais, né, estaduais. Então, a gente precisa se envolver também com essas questões.